Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um minuto teológico. Olha só, eu vejo as pessoas sempre dizendo que Deus se calou por 400 anos. Bem, isso não é verdade. Ah, mas eu estudei na faculdade teológica, fiz o curso básico, curso médio, e lá está dizendo que Deus se calou por 400 anos. Ah, eu li a Bíblia, lá está dizendo que... Olha, veja bem, todo texto é preciso ser analisado bem com as regras da hermenêutica. E é preciso fazer exatamente isso, uma hermenêutica do texto, uma exegese ou uma exegese para fora de. Tem que tirar o texto e analisar, pesquisar, averiguar a raiz e aí ver o que está querendo ser dito. Olha a Radassa falando. Então, olha só, Deus não se calou por 400 anos, da forma que você pensa. Porque veja bem, se Deus se calar, como o próprio Jesus disse, que se o povo se calar, se Deus se calar, eu digo assim agora, as pedras clamarão. Gente, o desespero, pensa aí, Deus se calando por 400 anos. Então, Deus não se calou por 400 anos. Porque a Bíblia Sagrada diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras, Deus fala de muitas maneiras. Olha, veja bem o que eu vou dizer para você. Deus falou por os profetas, ou pelos profetas. Deus fala por meio das suas obras. Lembre que no seu livro de teologia, lá na introdução bíblica, ou bibliologia, fala sobre isso. Deus fala por meio das obras. Deus fala por meio da Bíblia Sagrada, a palavra escrita, a palavra viva. Deus fala por meio das obras, tá? Então veja bem, Deus fala por meio das obras, por meio da palavra escrita, por meio da palavra viva. Deus fala de diversas maneiras. Então, como foi que Deus se calou por 400 anos? Deus se calou por 400 anos porque ele não falou por meio de profeta, na vinha. Ele não usou profeta nessa época. Ele passou 400 anos. Agora, eu quero dizer para você o seguinte. A Bíblia, ela é exatamente um milagre. Porque se não fosse, veja bem, se não fosse Deus, a Bíblia não estaria no nosso meio. Porque muitos tentaram calar a Bíblia, muitos tentaram parar a Bíblia, mas ela já atravessou anos e anos e está no meio de nós. 400 anos, gente, é ano demais. Se a história de um país pode ser mudada em 10, 20, 30 anos, imagina o que poderia ser feito da Bíblia em 400 anos. Podia ser silenciada, mas ela está nas nossas mãos. A Bíblia é um milagre. E Deus não se calou, porque Deus fala de diversas maneiras. Deus não falou por meio de profeta, mas Deus continuou falando por meio das obras, continuou falando por meio da palavra escrita, pela palavra revelada, pela inspiração do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o povo ficou desesperado, agoniado, porque quando eles começaram a ver o silêncio de Deus, eles começaram a buscar por meio da escrita, por meio de alguém. Então Deus sempre está falando. Mesmo sem a sua presença, Ele estará falando por meio das suas obras. Tá bom? E eu vou dar uma demonstração para você como Deus fala. Sabe o relógio que você tem na sua casa? Sabe o relógio que você tem no braço? Sabe? Pois é, Deus fala em cada ponteiro dele. Deus fala em cada instante. Porque veja bem, quando você olha para o número 1, você vai ver o único Deus que fez os céus e a terra. Quando você olha para o número 2, você vai ver, olha o que você vai ver, que Deus fez um casal, Adão e Eva, e ali começou a humanidade, começou o mundo, por meio de uma família, por meio de um casal, melhor dizendo. A família depois que gerou filhos, né? Quando você olha para o número 3, você vê Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade santa. Outra coisa, quando você olha para o número 4, você vai lembrar dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você olha para o número 5, você vai lembrar da Torá, da lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Gênesis, que é o Bereshit, né? Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando você olha para o número 6, você vai lembrar do homem que foi feito no 6º dia. Quando você olha para o número 7, você vai lembrar de 7 castiçais, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 pastores. Você vai lembrar do número de Deus, que é o número da perfeição. Quando você olha para o número 8, você vai lembrar que 8 pessoas sobreviveram na arca de Noé. Ok? Quando você olha para o número 9, você vai lembrar dos 9 dons do Espírito, ou dos 9 meses que você passou no ventre da sua mãe, que isso foi uma bênção de Deus, ou que o próprio Jesus passou no ventre de sua mãe Maria. Quando você olha para o número 10, você vai lembrar dos 10 mandamentos, você vai lembrar de 10 virgens, 5 loucos, 5 prudentes, você vai lembrar de 10 talentos, você vai lembrar de 10 minas. Quando você olha para o número 10, você vai ver Deus no número 10. Quando você olha para o número 11, você vai lembrar exatamente que é a última hora de aceitar Jesus. Quando você olha para o número 12, você vai lembrar que à meia-noite o Cordeiro de Deus virá buscar a igreja, a eleita, a protegida, a amada dele, que é eu e você. Então, Deus sempre está falando. Deus fala por meio do relógio, Deus fala por meio do carro, Deus fala por meio das árvores, Deus fala por meio dos pássaros. Deus sempre está falando, Deus não se cala. Deus te abençoe. Tamo junto.